Amados, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em Salmos 73. Esse texto é importante. Salmos 73. Eu vou ler ele aqui. Vocês vão ler na casa de vocês todos esses salmos, quantas vezes for necessário. A palavra do Senhor vai ser sempre alimento para nossas almas. Se ficar sem esse alimento, a pessoa se enfraquece. A pessoa caminha por caminhos diferentes daquele que o Senhor preparou para cada um de nós. Então a palavra do Senhor diz aqui em Salmos 73: com efeito, Deus é bom para com Israel. Israel é o povo de Deus. Para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me rebalaram os pés. Ou seja, me desviaram os pés. Por pouco, para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes e ver a prosperidade do perverso. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e é nédio. Não partilha de canseira dos mortais. Não são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam de gordura, do coração brotam de fantasias. Motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído as gerações de teus filhos. E só refleti para compreender isso, e achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente põe em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como os sonhos quando se acordam, assim o Senhor o despertares e desprezará a imagem dele. Quanto ao coração, se me amargou e as entranhas se me comoveram, e eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita, e tu me guia com teus conselhos, e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que me afastam de ti, e eis que merecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus
feitos. Temos aqui um salmo específico de um cristão que está passando por uma situação difícil. E ele, por passar por momentos difíceis, ele se coloca numa situação com inveja dos pecadores. Ele olha aqui, como é que pode? Eles estão tão tranquilos, estão tão felizes, estão tão prósperos. E esse salmista, Asaf, olha assim e diz: e eu que sirvo ao Senhor, faço as coisas certas para o Senhor, enquanto que eu olho para os ímpios, eles não têm doença, eles não têm pobreza, eles vivem tão tranquilos, eles falam contra Deus e nada acontece. E eu que sirvo ao Senhor, não tenho a tal facilidade que esses ímpios têm. E o Salmo 73, ele é claro. Asaf estava com inveja dos pecadores. Asaf estava com inveja da prosperidade dos pecadores. Então não se iluda com a prosperidade do ímpio. Não se iluda com a saúde do ímpio. Não se iluda com essa vida que você vê externamente do ímpio aí fora. Porque ele deixa bem claro que tudo isso que o homem consegue, materialmente falando, não é superior àquilo que Deus tem reservado para nós, além do que é matéria, além do que é aparente. Aí ele começa a ver que existe algo dentro dele que vale muito mais do que o material. E ele começa a perceber que existe na vida dele algo que vale mais do que o carro, vale mais do que a casa, vale mais do que o dinheiro, porque você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta ter toda a prosperidade e perder a sua vida? O que adianta você ter o melhor carro na garagem e perder a sua vida? O que adianta você ter a melhor casa e perder a salvação? O que adianta que aparentemente você parece estar tranquilo, mas perder a salvação? De que adianta? Com inveja dos pecadores, pelo que os pecadores têm a oferecer. Leiamos Salmos 73. Todas as vezes que olharmos para o ímpio e perceber que materialmente eles parecem ser superiores a nós, mas que diante do Senhor eles não são. E tudo aquilo, e tudo isso que se tem, do que diz respeito à prosperidade, tudo isso é passageiro. Porque aquilo que a pessoa mostra para você é o que ele quer que você veja. Mas você não sabe quando aquelas pessoas estão sozinhas. Quando as pessoas estão lá no seu quarto, onde o material não consegue preencher o vazio. Aí é nessas horas que você não vê que essas pessoas que para você dizem: eu não preciso servir a Deus, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me entregar a nenhum salvador, porque eu já tenho uma vida próspera, eu tenho uma vida boa. Mas isso é o que eles dizem, mas eles não mostram a vida deles triste que eles têm fora da tua presença. Porque o diabo tenta nos confundir com uma paz que não é a paz que Jesus oferece. Jesus disse e deixou claro: deixo-vos a paz e minha paz vos dou. Não como o mundo a dá.
Então Jesus reconhece que o mundo tem uma paz, mas que não é uma paz que Jesus dá. Então o mundo e a paz que o mundo oferece é uma paz passageira, é uma paz ilusória. Então quando nós colocamos a palavra do Senhor para nos alimentar, é por isso que eu digo, irmão, olha, alimento para a alma de crente, alimento para a alma de cristão é a palavra do Senhor. Ai, mamãe, eu não tenho paciência para ler. Então venha para a escola dominical que você vai só ouvir. Venha para a escola dominical para falar, para colocar aquilo que o seu coração tem a dizer, as dúvidas em que há no seu coração e que você pode se abrir. Onde tem irmãos que vêm para a escola dominical, você pode ouvir uma palavra de Deus para o seu coração, em vez de colocar um pensamento contrário à palavra de Deus. Um pensamento contrário ao pensamento cristão. Nós precisamos influenciar o mundo. O mundo tem que olhar para nós e dizer assim: é bom servir ao Senhor. É bom aceitar o Senhor. É bom ir para a casa do Senhor. Mas jamais deixar o mundo nos influenciar ao ponto de que é melhor ser do mundo, mas não ser de Deus. Nós devemos aprender com a palavra e devemos influenciar o mundo, e o mundo não pode nos influenciar. Isso quer dizer que quando a gente está distante da palavra do Senhor, vem esses pensamentos. Asaf, vem esse pensamento dele. Não é de agora não, irmão. Todos nós temos essa pequena fraqueza de um dia achar que no mundo é melhor do que estar na casa do Senhor. Isso é do mundo. Nós somos carne, não somos perfeitos. Qualquer pessoa pode ter esse pensamento. Só basta a pessoa passar por uma situação difícil que ela pode ter esse pensamento. E esse pensamento é normal, porque somos carnes, estamos num processo de perfeição. Mas isso não significa que ao termos esse pensamento, Deus não envie pessoas para nos trazer uma palavra de orientação e uma palavra de fortalecimento e dizer: não, meu irmão, não é assim que você está pensando. Minha irmã, não é assim como você está pensando. Ainda estamos do lado daquele que é mais forte. Estamos do lado daquele que, ainda que o mundo, todo mundo junto, não é nada contra aquele a quem nós cremos. Então Asaf passou por isso. Minha irmã passou por isso. Eu já passei por isso. Muita gente já passou por isso, de olhar para o ímpio e dizer: mas como é que pode? Prospera, fuma, bebe, faz a vontade do diabo e tudo que ele faz dá certo. Com inveja dos pecadores, esse é o tema. Com inveja dos pecadores. Salmos 73. A palavra do Senhor está para nos orientar a todo momento. Desde o dia quando eu descobri esses salmos, quando o capeta quer jogar uma coisa na minha mente, eu me lembro, Salmo 73. Com inveja dos pecadores. De hoje em diante, eu tenho certeza que quando vocês quiserem olhar para o ímpio e quiserem olhar que eles têm uma vida aparentemente que não é real, de prosperidade, e vocês acharem que servir a Deus não está dando muito lucro, vocês vão lembrar dos Salmos 73. Com inveja dos pecadores, querendo que os pecadores tenham em relação de uma tranquilidade totalmente ilusória e que não muda nada. Por que é importante falar isso? Porque logo em seguida nós vamos cear. E a nossa mente tem que estar firmada na palavra. Para ser de Deus tem que estar firmado na palavra. Quem é de Deus tem que ouvir a palavra. E a palavra de Deus vem como um conselho para os nossos corações. A palavra nunca ofende, ela nunca machuca,
mas ela restaura, ela edifica, ela exorta, ela te coloca no caminho para caminhar. É por isso que eu gosto da palavra. Quantas bobagens eu falei no passado e chegava alguém e me mostrava um texto: Johnny, você está contrário ao que a Bíblia diz. Aí eu lia e dizia: obrigado, Deus. Agradecia a Deus e aquela pessoa que Deus enviou para falar aquilo para mim. E cada vez mais que você vai lendo a palavra, você vai encontrando base para a sua vida. Você, antes de falar, você lembra de tal texto. Não, mas tal texto está falando contrário do que esse pensamento está vindo na minha cabeça. E automaticamente, aquele pensamento contrário é combatido e derrubado pela palavra do Senhor, porque quem lê a palavra do Senhor sempre tem alguma coisa de Deus para debater e combater e derrubar qualquer pensamento. E hoje, nesta noite, eu fiquei surpreendido. Minha irmã, Deus tocou no coração dela, ela colocou tudo para fora, que nem eu sabia como é que ela estava com esse pensamento. Foi bom ela falar, que aí ela ouviu a palavra, e a Juliana vai ler para ela lá o Salmo 73 de perto. E ela vai dizer: agora, chega lá para sua amiga e leia o Salmo 73 com inveja dos pecadores. Você se desviou do caminho do Senhor porque você sentiu inveja dos pecadores. Mas leia tudo e você vai ver o que vai acontecer com você afastada do Senhor. Você vai ver o que vai acontecer com você distante da proteção do Senhor. Eu te garanto que não vai ser coisa boa. Quem é de Deus é amigo de Deus. Quem não é amigo de Deus é inimigo de Deus e amigo do mundo e do diabo. Não existe uma terceira opção. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é do povo de Deus, ou você é do mundo. Não existe uma terceira. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Não existe o terceiro caminho. Não existe uma terceira opção. Ou você é do bem, ou você é do mal. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você crê em Deus, ou você não crê. Nós não temos uma terceira opção. Ou nós escolhemos ficar do lado de Deus, ou não escolhemos. Mas eu tenho toda a certeza que todos que estão aqui estão do lado de Deus. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Então, pregando aqui, irmão, aí veio algo para eu falar aqui, a diferença entre o pobre e o rico. O pobre passa em frente para casa, vê, casa bonita, vê um carro. Ah, se eu tivesse uma casa dessa, se tivesse um carro desse, eu era feliz. Pobre. Aí o rico passa em frente à casa do pobre e vê aquela mulher sorrindo, o homem do lado sorrindo e as crianças correndo. Ah, se eu tivesse uma família dessa, eu já era feliz. Eu era feliz. Se eu tivesse uma família dessa, uma vida dessa, eu era feliz. Tá vendo? O pobre passa por uma coisa, o rico passa por uma coisa. O pobre, o rico, quando vai dormir, irmão, ele não tem sono. Ele tem um colchão magnético. Aí ele tem um travesseiro que toca a musiquinha para ele dormir. Nisso para ele dormir, irmão, agora parece zumbi. Mas o pobre é diferente, irmão. Pois o seu colchão dele parece dar uma calor. Aí dorme, pá.